Fala pessoal do meu canal, aqui é o Lenda em Movimento. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Queria primeiro começar agradecendo pelos inscritos. Provavelmente vieram lá do site Fundamentei, mas tenho certeza que a plataforma está distribuindo melhor os meus vídeos, né? Então queria deixar um agradecimento especial aqui às pessoas que estão confiando no meu trabalho, estão assistindo aos vídeos, né? E hoje nós iremos fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Ao invés de fazer duas partes, que é como eu tenho feito, eu quero fazer um vídeo somente para mostrar para vocês um exemplo de uma empresa que não é tão boa assim. Nós viemos de três empresas que são empresas excelentes na geração de resultados para acionista, na geração de resultados operacionais, né? Viemos de VEG, viemos de Raia Drogasil e viemos de Multiplan, as três empresas com apresentações institucionais muito boas, com exceção talvez da Raia Drogasil, que tem uma apresentação institucional um pouco mais confusa, mas das três, certamente, a melhor foi a Multiplan, que apresentou um material muito completo. A VEG, que nós tivemos uma análise que revelou um pouco da nossa capacidade analítica de ver o porquê que o lucro líquido caiu, né? Então, se a gente abre aqui VEG, por exemplo, no Fundamentei, vocês podem ver que a cotação ela está apresentando um ascendente de queda, né? Já está 45 no dia 1º, estava 57 no dia 24 de janeiro, por exemplo. Então, nesse meio tempo saiu o resultado do primeiro trimestre e a ação só caiu desde então. O que está acontecendo com o VEG? Nada demais. A única coisa que aconteceu foi que a empresa não conseguiu subir tanto o seu lucro por conta de uma questão tarifária lá da Suíça, de uma das controladas, onde ela explicou que era um não recorrente, que provavelmente nos próximos anos o resultado iria se ajustar. E aqui o EBITDA você vê que cresceu 19%, né? Aqui no EBITDA também 20%, na receita cresceu 17% e o lucro líquido cresceu somente 7%. Então, talvez a empresa está sofrendo um pouquinho por causa disso, mas, né, não dá para falar que é por causa disso também, porque o mercado é um pouco louco, né? Bom, mas não é sobre isso que nós estamos aqui para falar. Nós estamos aqui para falar de VEG. Então, a apresentação aqui do canal foi feita. Deixa eu explicar para vocês como vai funcionar hoje. Como nós viemos de três empresas muito boas nas últimas semanas que nós avaliamos, nós vamos pegar uma empresa que muita gente acha que faz um feijão com arroz, mas na verdade é uma empresa que era melhor você talvez investir na renda fixa, ou certamente talvez teriam mais retorno e menos volatilidade do seu patrimônio. Lembrando que nós estamos aqui para ser sócios de boas empresas. Eu vou fazer uma alusão a um casamento. Quando você se casa, você não se casa com uma pessoa chata, você não se casa com uma pessoa que vai te encher a paciência todo dia. Você se casa com uma pessoa que você gosta, pelo menos isso, e que vai te fazer crescer. Então, nas ações é a mesma coisa. Você precisa se aliar a empresas que vão crescer ao longo do tempo. Então, não adianta você ter aí uma empresa que fica só na mesma coisa todos os anos, né? E tudo mais. E nós vamos falar um pouco hoje de Grendene. Grendene é uma empresa que divide opiniões aqui no Fundamentei. Eu li uns comentários nos últimos tempos aqui dentro do Fundamentei e eu vi que é uma empresa que divide comentários justamente porque porque eles falam aí que é uma empresa que faz aqui um feijão com arroz. Inclusive eu avaliei aqui em 2020, né? Eu vou renovar minha nota dessa vez para deixar atualizado, tá? Então,
Se você não sabe o que é a Grendene é uma empresa de calçados, certamente você conhece alguma dessas marcas, que inclui Raider, Ipanema, a Melissa, que é famosa, né? Grendene Kids, né? E a empresa também tem operações aí na Argentina, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Itália. Então, a maior parte da sua receita se encontra aqui no Brasil. Uma empresa que tem 54 anos de fundação, 1971. Uma empresa que tem um ótimo índice no Reclame Aqui. Aqui é uma família, né? Você pode perceber que o principal controlador é o Alexandre Grendene, o Pedro Grendene, e depois vem aqui uma gestora de recursos. Ok? Então, vamos entrar no site de RI da empresa para nós avaliarmos a apresentação institucional e seguirmos aqui com o nosso conteúdo, tá? Vamos ver se tem, né? Aqui está nas apresentações. Provavelmente não está aqui. A empresa. Provavelmente não tem, tá? Deixa eu. De forma de rendimentos. Não. Isso não é interessante. Institucional. Ao que parece não tem, tá? Eu não pesquisei antes para ver se tinha, mas eu acho que não tem não. Aqui é a prestação do quarto tri. A gente não quer a prestação do quarto tri, não. Encontro com investidores. Mas o documento é 19. Complicado, hein? Bom, então já começa aí, né? A empresa não tem se tiver, depois vocês podem vir nos comentários aqui e apresentar aqui, tá? Não achei. Demonstração financeira não faz sentido. Release de resultados, deixa eu ver. 25 não vai ter mesmo, tá bom. 24 aqui. Mas a gente achou o press release. Mas provavelmente eu não vou ver o press release, tá? Vamos ver só a apresentação mesmo. Não tem aqui uma apresentação institucional, não. O que é uma apresentação institucional? É uma apresentação para a gente entender mais como funciona a empresa, o histórico, mas a Grendene, o RI da Grendene não se deu ao trabalho de colocar esse documento no site, ou de construir o documento, então nós vamos seguir aqui com apenas a apresentação institucional. Não vou ver o press release, não. Talvez eu veja. Vamos ver aqui se a gente tem alguma noção da empresa através da apresentação, tá? Então, vocês já estão visualizando aí a tela. Deixa eu ver aqui, tá? O zoom tá bom já. A receita bruta cresceu 6% e 1% em volume. A participação do e-commerce é bem pequena. Segmentação, linha feminina, Ipanema. Beleza. Aqui, primeiro tri de 23 estava 13% no sell-in. E agora a sell-out está maior. Tá bom. Isso aqui não sabe muito. Aqui vai quebrar por. Não vai quebrar por mercado, não. Vai quebrar por. Aqui ele fala da Melissa, né? A Melissa aí com expansão de lojas da Melissa, né?
Mercado externo. Então, o mercado externo é que ele explica, né, por que teve essa queda de receita. Protecionismo, dificuldade logística, inflação. Vamos zoomar não, que tá muito grande. Destaques do quarto tri, 44 milhões. Mercado externo representa pouco, né? Então, a empresa vende muito mais no interno mesmo. O lucro bruto veio de 47 milhões. Veio lucro bom mesmo. Que cresceu aqui, né? O EBIT cresceu, o resultado líquido recorrente cresceu. E aí, vamos dar uma olhada aqui. Bom, nós podemos observar que o CPV cresceu pouco, né? A receita líquida cresceu mesmo. O lucro bruto cresceu. As despesas operacionais que diminuíram. Então talvez isso tenha contribuído para o crescimento do lucro maior, né? Então, as operações recorrentes aumentaram um pouquinho. Despesas com vendas também um pouquinho. Né? E aí veio o crescimento forte no EBIT, né? E tem um resultado financeiro aqui que abaixou, mas não muita coisa. No recorrente veio forte. E aí o recorrente líquido veio em 357 milhões. Então, tem uma lei, né? Essa lei 14.789. Ele traz para fim de comparações. Receita bruta que cresceu. É. Custo dos produtos vendidos. Então aqui a margem bruta cresceu, né? Então parece que o custo dos produtos vendidos abaixou, né? Pelo tamanho aqui do gráfico. Ok. As despesas operacionais. Parece que gasta pouco com publicidade, né? Gastou a mesma coisa aqui dos trimestres. Nada demais, não. Aqui veio o EBIT. Aqui o resultado financeiro. É uma empresa que investe bastante, né? Aqui a empresa tem dólar, aplicação financeira, renda variável. Aqui, ó, zero para essa posição, né? Faz câmbio, tem COI, né? Tem debênture aí pra você ver. É uma empresa que tem aqui uma movimentação financeira muito ativa, né? Só tem carteira de 500 milhões. Aqui o volume do e-commerce. Mas é muito gráficos, muito ruins de entender também. Volume, receita bruta, lucro bruto. Aqui versus 23, né? O lucro bruto veio 1,2, crescimento aqui crescimento de 14%, um crescimento bom, né? E o lucro recorrente veio de 700 milhões, foi um lucro bom também. Aqui, pode ver que o CPV cresceu pouco, né? Custo dos produtos vendidos. As despesas operacionais de fato baixaram bastante ó, no acumulado. Então isso fez diferença pra caramba pra empresa. Despesas com vendas aumentou um pouquinho. Despesas gerais aumentou só um pouco. O resultado operacional veio muito forte.
E isso aí trouxe um resultado líquido recorrente muito forte para a empresa. Tá batendo aqui o que eu fundamentei. O lucro de 700 milhões, isso mesmo? Isso mesmo. Ok. Então tá batendo. Aí com o impacto da lei, né? Ok. Aí a empresa fala um pouco de pagamento de dividendos, né? Isso aqui é para agradar a sardinhada, né? Galera que gosta de dividendo. Aí dividendo um pouco de juros sobre capital próprio. Já pagou 12 bilhões, né? Desde 2004. É, assim, o que falar, né? Apresentação pífia, com todo respeito, pessoal da GNDNI, gráficos muito ruins de entender. Assim, dá para entender que a empresa tem de fato aí teve de fato um resultado muito forte no trimestre, isso não dá para negar. No ano, né? Eu não vou me dar o trabalho de ler o press release, mas em geral é uma apresentação muito pobre, né? Muita pouca escrita, muita pouca explicação, né? Talvez no press release a gente consiga mais desse tipo, mas eu quero seguir com essa apresentação, com essa análise, mostrando para vocês o porquê que Grendene não é uma empresa que faz feijão com arroz. Grendene é uma empresa que é acomodada no mercado, tanto que nós procuramos o release, a apresentação institucional nós não achamos, então já começa por aí. E vamos avaliar um pouquinho no histórico aqui. De fato, nós vemos que a receita líquida ela varia um pouco, às vezes vem uma margem maior, às vezes vem uma margem menor, que pode acontecer, né? Então, nesse caso aqui, a depreciação e a amortização comeram um pouquinho do resultado, mas e o resultado financeiro de forma específica em um ano, né? Veio zerado, depois ela começou a ajustar o resultado financeiro e contribuiu para o resultado. Mas o que me chama a atenção é que tanto a receita da empresa quanto o lucro não saiu muito do lugar desde 2015. Nós temos aqui um crescimento que veio de 1% da receita, uma variação apenas de 10%. E aí você olha no lucro líquido até 2023, o retorno era de 0,43%. E aí essa conta melhora quando você bota o ano de 24, que vem aqui com retorno anual de 2%, no lucro um retorno anual de 3,5%. Então, nossa, estamos muito impressionados com a Grendene, né? De fato, não podemos afirmar nada sobre o futuro, tá? Quem faz o futuro da empresa é a própria empresa, tanto que possui uma margem líquida interessante, né? Mas mesmo assim, a gente vê que a receita líquida não sai do lugar. Então, não é uma empresa que tem muita vontade de fazer aquisições, como nós podemos ver aqui no despesa e amortização, né? Depreciação e amortização, desculpa. É uma empresa que tem uma margem bruta muito forte, que tem um lucro bruto forte, sim, mas que não está saindo do lugar. É justamente, é simplesmente isso, galera. Não tem pra onde fugir. Olha aqui, ó, a receita veio igual praticamente em 3 anos. Então, é uma empresa que não consegue sair do lugar. Ela não cresce nem. Isso aqui é pior que um. Não vou falar que é pior, mas é melhor ter uma renda fixa do que ter Grendene na carteira. Retorno anual em 10 anos foi de apenas 7%. Então, você viu dobrar aqui por uma sorte do destino, né? Porque, sim, se olhar no histórico maior de 10 anos, a receita, a receita não subiu isso tudo não, porque se a gente for olhar aqui na variação, deu 64% de variação. Então você tem que esperar 10 anos para a empresa, mais de 10 anos para a empresa dobrar
a sua receita, né? E foi isso que a gente viu aqui. Até que aqui não, né? Veio mais rápido a dobra da receita, né? Mas enfim, nós estamos diante de uma empresa que gera muito caixa, isso é verdade. A empresa que tem um caixa explosivo, ó, gerou 1 bilhão aqui de caixa no ano de 24, isso é muito bom mesmo. É uma empresa que tem pouca ou zero dívida, sempre foi assim. O fundamento, deixa eu diminuir esse gráfico aqui para não vir 15 balanços, tá bom. O fundamento nem está o trabalho de calcular aqui a dívida líquida sobre o EBITDA, porque não existe. É uma empresa que tem um fluxo de caixa operacional bom, de fato, e isso gera esse caixa que, que, que é grande, né? Então, olha só, é uma empresa que tem 5 bilhões de mercado e a empresa que tem aqui 1 bilhão em caixa. Então é uma empresa que eu já ouvi o Asvídeo falar, tá? Mas eu não pesquisei mais a fundo sobre isso, mas parece que a empresa tem questões tributárias, porque ela está lá no Nordeste e ela troca aquela questão com o governo de estar em lugares que ela recebe isenção de imposto, por isso que ela paga muito pouco imposto, né? Para uma empresa que tem receita de 2 bilhões, pagar 78 milhões de imposto, parece ser brincadeira, né? Mas é porque ela tem um acordo lá com o governo de estar em lugares que geram emprego e por aí vai. Então é uma empresa que não pode muito fazer, não tem muito o que fazer com caixa e por isso ela vai distribuindo um pouco de proventos, né? Uma empresa que vai tentando diminuir o seu caixa com o passar do tempo, né? Mas uma empresa que não sai do lugar, cara. É uma empresa que de fato você não vai ter valor no seu patrimônio aqui. Ah, mas ela paga dividendo, Lenda. E aí? E daí? Ela tá pegando isso aqui no yield. Ela não deve pagar 50% do dividendos, né? Quanto que deve dar o dividend yield dela? Acho que tem aqui no. Tem aqui o. Tem aqui o. Como é que chama aqueles indicadores lá? Não é comparativo. Eu queria trazer o dividend yield dela. Parece. Aqui 5 centavos, 9 centavos, dividend yield de 6%. Então, cara, pega seu dinheiro e coloca na renda fixa ao invés de colocar na Grendene. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas, cara, uma empresa que tem aí, uma empresa que não sai do lugar há muito tempo. Se você ainda está na dúvida sobre, vamos olhar o lucro por ação dela, né? Olha aqui, ó. O lucro por ação dela veio um pouquinho mais em 2024, porque de fato veio um resultado muito forte agora em 2024. Um resultado que, se a empresa continuar fazendo isso nos próximos anos, aí a gente muda um pouco a opinião sobre o Grendene. Mas olhando para o histórico e olhando para os. Que trouxe aqui uma margem líquida de 30%, né? Então, assim, a empresa já apresentou esse movimento em alguns anos, mas pra você ver, né? Deu aqui quase 700 milhões em 2016. Então, às vezes a empresa tem um lapso assim, fala, nossa, esse ano eu vou dar dinheiro. Aí no outro ano, não. Então parece ser uma coisa muito mais de conjunto do que da própria empresa. Como assim conjunto? Uma coisa mais conjuntural, né, do que estrutural. De a empresa falar assim, não, eu vou vender calçado pra caramba agora. Então o lucro por ação não sai do lugar. Essa é a verdade. Olha aqui, ó. Teve 3 anos com um lucro por ação que decresceu, né? E é isso, né? A cotação não sai muito do lugar, né? É isso. Grendene é como aquela
Sabe aquela. Eu tenho exemplo disso, de um pé de manga. É um pé de manga que foi plantado lá na casa dos meus sogros. E tem ano, eles me falaram que tem ano que tá manga pra caramba. É impressionante. Mas já tem ano que dá duas mangas e eles conseguem fazer dois sucos. Só. Então a grendene é tipo isso. É aquela árvore que tem um problema de acomodação. Tem ano que ela decide dar um resultado, tem ano que ela decide ficar aí, ficar aí pelo caminho, fazendo só o arroz com feijão. Que fazer para mim o arroz com feijão é muito mais do que isso daqui. Se a gente olha na cotação lucro, a cotação está acompanhando o lucro, né? Veio 95 milhões para 700 milhões, mas se a gente olha aqui o, o retorno anual, que mostra aqui de 10 anos, né? Ver aqui se muda. Isso aqui não muda não, né? Esse aqui devia mudar. Mas olhar aqui para um retorno de 88% em 10 anos é uma coisa que você não gostaria de ver. Você gostaria de ver mais. Então, se for olhar no histórico, sim, é uma empresa que gera resultado, mas é bem lento. Não pode esperar nada agressivo deles, não. Eles não estão aí com disposição. Aqui, ó, se eu for olhar desde 2001, 0,23 e alcançou 0,81 agora. Então, de fato, o lucro por ação está crescendo, mas você tem que ter disposição para ver variando, né? Às vezes vai vir menor, às vezes vai vir estagnado, né? De ano para ano, foi o caso desses anos aqui, né? 2013. Então, cara, só de eu abrir o site de relação do investidor, não achar uma apresentação institucional, a gente já tem informação de que a empresa não tem aí muito interesse em ir para frente, não. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco da Grendene. Vamos aos comentários aqui. Vamos lá. Bom, Grendene, para alguns, consegue cumprir o arroz com feijão com maestria. Fato é. Mas será que é isso mesmo? Vamos aos destaques. Vamos aos destaques. Por aqui. Vou começar do top down, tá? Então, de fato, o ano de 2024 foi um ano de resultados fortes. Resultados fortes para a empresa. Lucro líquido crescendo. Margem com ganho de margem líquida. Receita também crescendo, etc. Problema de todo esse crescimento é que parece ser um lampejo da empresa de dar um bom resultado a cada 5 para 10 anos. Tanto é que se avaliamos receita e lucro de
2015 a 2023, tanto a receita quanto o lucro não saíram do lugar. 3. A empresa traz mais peso na sua apresentação para o resultado financeiro do que para destaques de seus próprios números de operação. 4. A empresa não encontrei uma apresentação institucional da empresa e achei a apresentação de resultados muito mal feita. Vou falar mal feita, né? Mas muito pobre de informações sobre a empresa e sobre como foi o ano de 2024. Lucro por ação cresce, mas precisa esperar mais de 20 anos para ver crescer. Se for para crescer. Cara, é isso. Por os destaques, né, que eu vi aqui. Caixa líquido grande, né? Aqui, então o Asvide falou sobre isso. 6. Apesar de distribuir dividendos e gerar caixa, não gera valor extraordinário para o acionista no longo prazo. Entendendo? Mesmo com esse lampejo de 2024. Esses lampejos já foram vistos em outros anos. Qualquer coisa conjuntural que aconteça faz com que os resultados voltem a ficar estagnados. Não merece um acompanhamento trimestral, para ser sincero. Então é isso. De fato, foi um ano de resultados fortes, isso eu reconheci, né? Então, se nós olharmos aqui para o gráfico, realmente não é o maior lucro líquido, porque 2019 teve um lucro líquido aqui de quase 819 milhões, 819 milhões, com 40% de margem. Provavelmente o resultado financeiro fez muita diferença aqui e o operacional deles veio muito forte, né? Provavelmente a despesa operacional deles pode ter vindo abaixo ou aconteceu alguma coisa com o custo de produtos vendidos, né? E aí fez com que o lucro líquido viesse muito forte. Então, não foi o maior lucro líquido registrado nos últimos não conta, né? 19, acho que 8 anos.
não é o maior lucro líquido registrado nos últimos 8 anos. Então, mas veio forte. Se for comparar com 2023 e 2022, veio um resultado interessante. Sim, e aí eu falei do segundo ponto, né? De fato, parece ser um lampejo, né? Como aconteceu aqui em 2019, como aconteceu aqui em 2021, com um lampejo, né? Como aconteceu aqui, ó, em 2016, 2017, é um lampejo que a empresa tem e depois a empresa fica aí com a receita e o lucro que não sai do lugar há vários anos. A empresa traz mais peso aí para o resultado financeiro. Isso a gente pode ver aqui na apresentação, né? Eles trazem aqui um resultado financeiro detalhado demais, né? Do que eles fazem com isso. E isso não é uma coisa tão interessante assim de observar, né? Não encontrei nenhuma apresentação institucional, então isso foi um ponto muito negativo para mim. Eu gosto de ver as apresentações institucionais porque traz um overview do que a empresa faz, né? O lucro por ação cresce, mas precisa esperar 20 anos para ver crescer, para ver crescer pouco a pouco, né? Então cresce, mas cresce pouco, né? E apesar de subir os dividendos e gerar caixa, não gera valor extraordinário no longo prazo. Então, para mim é uma péssima decisão de empresa se investir, mesmo com esse lampejo de 2024. Esses lampejos já foram vistos em outros anos, né? E se acontecer alguma coisa conjuntural, os resultados voltam a ficar estagnados. Não merece, de fato, um acompanhamento trimestral que nós iremos fazer daqui para frente. Então, de empresas que precisam, não vou falar precisam, mas empresas que se dão o luxo de a gente ver o resultado, nós iremos ver, tá? Então, esse foi o vídeo de Grendene. Vamos aqui comentar. Ficou pequeno, né, cara? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Comentário. Não, ficou muito grande agora para mim aqui. Mas, essa aí é a análise de Grendene. Eu queria mostrar para vocês que nós não fazemos análise apenas de empresas excelentes. Podemos fazer, nós temos poder e análise, poder de análise para fazer análise de empresas que são feijão com arroz, segundo os comentários que estão aqui embaixo. Aqui, ó, sempre deu lucro, sempre deu fluxo de caixa livre positivo, né? E aí a galera vem respondendo, né? A empresa é preguiçosa, só faz arroz e feijão mesmo. Então não sei você, mas eu quero comer mais do que arroz com feijão daqui a 10 anos. Eu quero comer uma carne, uma carne interessante. Então é isso que a gente quer ver sendo incrementado no resultado das empresas. Que é mais que o feijão com arroz. Feijão com arroz é a obrigação da empresa, é o que ela tem que estar fazendo. Mas ela não faz mais do que obrigação. Ela precisa fazer mais para fazer brilhar os olhos do analista, né? Então, é o que o Eduardo comentou aqui, né? A decisão é de cada um, né? Cada um aqui tem uma opinião, mas é isso aí. Aí, galera. É, hum, hum, a galera gosta de dividendo, né?
É isso aí, galera. Grendene, é, eu gosto de ficar vendo o pessoal brigando aqui nos comentários. Mas é isso. A verdade nua e crua é que a empresa não gera valor para o seu acionista de forma extraordinária. Falar que não gera é uma coisa muito complicada. A empresa veio aqui de R$ 1 em 2004 para bater R$ 7 aqui, R$ 8. Agora está em 5. Então, se você acha isso um crescimento enorme, né? Então você não conhece VEG, não conhece Raia do Brasil, né? Então é isso, a empresa faz um arroz com feijão puro há 20 anos. Infelizmente é assim. Tá bom? Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Se você concorda, se você tem uma opinião distinta, comenta aqui. Vamos discutir, eu não tenho problema nenhum em ler os comentários. Então, vamos dar aqui uma nota para ela. É uma nota, não é ruim, mas também não é boa. É uma nota regular, de fato. Pois está aqui nos seus 3,5. E aqui a gente renova o nosso voto neste ano. Quem sabe no ano que vem a gente avalia de novo a Grendene. Fechou? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo.